E aí, eu sou a Bruna, seja bem-vindo ao HMBR, e a redação de hoje fala de um assunto que eu gosto muito, que foi marcante na minha vida e sem dúvida marcou a vida de uma galera dos 20 e poucos anos. Xena, a princesa guerreira. Calma que ainda não é nenhuma novidade sobre o reboot que foi comentado em outro vídeo aqui no canal. Mas, na verdade, eu quero pegar carona num anúncio do TCM para fazer um especial para vocês. Sim, galera, pode comemorar porque na segunda-feira, 4 de janeiro de 2016, o TCM Brasil começou a exibir Xena. A série passou um tempo no canal Sci-Fi, perdeu espaço, mas o Turner Classic Movies, que é focado, tal como o nome diz, em clássicos da TV e do cinema, virou a nova casa da Princesa Guerreira e a partir das 8h30 da noite os fãs vão embarcar novamente para um tempo de deuses antigos, opressores e reis. Quem lembra de acordar cedo em pleno final de semana para ver Xena e Hércules no SBT? Ou quem lembra de sofrer, se você é mais novo ou é da velha guarda e tem tendências masoquistas, com os picotes sem fim que os episódios sofreram nas mãos da Record? Ainda assim, a série foi um fenômeno da TV brasileira, conquistou uma legião de fãs que dura até hoje, por isso eu resolvi fazer uma lista dos 6 dos vários episódios de Xena que eu mais gosto. E essa lista foi bem difícil, porque tirando o Series Finale, que é incrível em matéria de produção, mas que eu discordo em certos pontos do roteiro, a série sempre teve histórias que eu gostei, mesmo às vezes elas sendo bizarras, sem sentido, trash, até porque Xena não tinha nenhum concorrente do tipo na época. E não, nem mesmo Hércules, que é a série original, porque se você não sabe, Xena nasceu como um spin-off de Hércules, a lendária jornada, bateu de frente com Xena, que no fim das contas superou o filho de Zeus em várias vezes, incluindo na audiência, mas bora cortar a enrolação e partir para o que interessa. O primeiro episódio da lista é o Um Dia na Vida, que eu considero até um filler bem bobo, mas que ao mesmo tempo é o meu episódio de humor favorito de toda a série. Ele faz jus ao nome e não foca em nenhuma trama fantástica, mirabolante, mas ao invés disso cria uma aventura onde Xena e Gabrielle são obrigadas a tomarem decisões de dia a dia e feito. Pescar uma enguia, lidar com a namorada ciumenta porque o namorado se apaixonou pela Xena, um gigante, o dia em que Xena e Gabrielle inventaram a eletricidade por acidente e a pergunta de R$1 milhão. Era o sabonete ou não era o sabonete? Seguindo, Os Idos de Março é um dos pontos altos da 4ª temporada, onde tem uma nova aparição do Eli e dos seus seguidores, sendo o Eli um nome que no futuro se torna muito importante na série, muito pela forte inspiração do personagem no cristianismo e na imagem de Jesus Cristo. Nesse episódio, Xena invade Roma para matar o César, e ele mostra um momento que não é muito frequente na série, que é a Xena, sempre retratada como invencível ou quase invencível, sendo derrotada de forma dramática quando ela tem o próprio chakra enfiado na coluna pela Callisto, uma das poucas personagens que consegue manusear a arma além da própria Xena, um episódio onde a atriz Hudson Lake brincou de atuar no papel de Callisto. E como se não bastasse, o fim tem uma das cenas mais traumáticas da minha infância que sim, me fez chorar. A morte da Xena e da Gabrielle por crucificação, que era um tipo de morte reservada para bandidos e gente do tipo. Já que, como eu falei, eu ignoro o final da série, Ninguém Muda o Destino é o episódio que pra mim é o meu final oficial da série. O que eu mais gosto nele é o fanservice, sim, e toda a forma como tal do famoso subtexto é construído, que é um truque muito bom pra gente que escreve. No episódio, César, de novo ele, que foi morto lá nos Idos de Março, foge do submundo, muda o tiar das Fates, que são as responsáveis pelos destinos de todos os mortais, de forma que na realidade que ele cria, ele é casado com a Xena, líder do Império Romano, enquanto a Gabrielle é uma escritora de teatro bem-sucedida, mas procurando uma vida mais interessante, e sim, o Joxer é um soldado do Império Romano. Outra das coisas relativamente raras em Xena foi ela ter um rival humano à altura dela que não fosse a Callisto, mas, em Fé Cega, Arma Fatal, ela acaba encontrando muito mais do que isso, porque é o episódio que apresenta a Najara, líder de uma religião fundamentalista, que inclusive chegou a dar uma surra na Xena.
A personagem é interpretada pela Caitlin Morris, que vocês podem talvez conhecer como a Lily Rush de Arquivo Morto, e ela é bem interessante, porque jogou com um elemento que na época a gente pode dizer que foi inesperado, que foi o interesse dela na Gabrielle, sendo que a Najara tinha uma eloquência incrível, capaz de enganar muita gente, exceto, é claro, a própria Xena. O Libertador também foi outro episódio que me deu um choque imenso, porque foi a primeira vez na qual a Gabrielle, que sempre foi protegida pela Xena, cometeu a sua primeira morte. E essa morte abre um novo arco na história da série e proporciona um aprofundamento incrível na história da Gabrielle como personagem, porque lá no terceiro episódio da primeira temporada, os roteiristas já vinham brincando com essa possibilidade dela matar uma pessoa e o que isso traria de consequência na vida dela. O que, quando aconteceu, tornou a personagem que antes era inocente e pura em mais séria, sombria, e futuramente isso foi o impulso para que ela se tornasse uma pacifista. E para terminar, eu quero ficar não com um, mas com 2 episódios que formam um arco único, super interessante e que não daria para citar nenhum dos 2 separadamente, que é o Dívida de Honra. Se em Fé Cega, Arma Fatal, nós vimos uma rara rival à altura da Xena, as 2 partes de Dívida de Honra apresentam o que foi mais inédito ainda, a Laomar, mentora da Xena que tirou ela do vida de crimes. Esses episódios têm toda uma vibe de intriga, de ideais, e uma cena que eu gosto demais na segunda parte é quando a Gabrielle vai visitar a Xena na prisão, e ela, que foi praticamente literalmente traída pela Gabrielle e não conseguiu cumprir com o seu objetivo no primeiro momento, ao invés de ser rude e ignorante com a Gabrielle ou qualquer coisa assim do tipo, porque era sinceramente o que eu esperava, afinal ela é um ser humano, eu simplesmente no final das contas quebrei a minha cara porque a Xena pede pra Gabrielle coçar o nariz dela. Uma cena que é ao mesmo tempo totalmente dentro e fora de timing e de personagem, o que foi sensacional. Então é isso. O TCM vai exibir Xena, a Princesa Guerreira, de segunda a sexta às 8h30 da noite, com reprises no dia seguinte a 1h da tarde. Gostou do vídeo? Deixa seu curtir, se inscreve no canal, dá aquela força compartilhando nas redes sociais, porque eu fui, mas eu volto.